Primeiro, comandante, eu queria agradecer, né, porque, como eu já relatei, nós sabemos aí da quantidade, né, de compromissos que o senhor oficialmente tem e o fato do senhor, né, por mais que seja uma cidade vizinha, né, a sede ali do batalhão, mas esse deslocamento, né, para nós é uma honra, porque o senhor tem muita coisa aí para nos ensinar, para compartilhar com a nossa sociedade. Então quero agradecer aqui mais uma vez de coração por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje pessoalmente na Rádio Visão FM para conversar um pouco, né, com a população de Palmas de Monte Alto, com a população regional que nos acompanha aí pela internet. Então seja mais uma vez bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes da Visão FM. Boa tarde, Vivi Nunes, né, a querida irmã do Wilson Nunes, Capitão Vilaça, comandante da 4ª Companhia. Mais uma vez, a grande satisfação nossa estar aqui nessa grande emissora de rádio, né, um canal que realmente é extremamente ágil na comunicação e leva aos seus ouvintes e aos seus leitores do portal Wilson Nunes informações precisas para a população da região. Então é uma grande satisfação estar aqui. Comandante, vamos começar aqui falando sobre a pandemia e eu queria saber em relação aí à vacinação dos policiais, né? Porque nós até divulgamos recentemente aí que os policiais militares, especialmente do 17º Batalhão, já estavam sendo imunizados. Como é que está aí? Já fechou 100%? Em relação também a casos, né, de Covid no 17º Batalhão, como é que está a situação? O que o senhor pode falar para a gente? Graças a Deus, todos os nossos policiais foram imunizados, receberam a primeira dose da vacina. Agora, no dia 23, vai iniciar a segunda dose, né? Então, a gente viu o reflexo disso, da eficiência da vacina. Para você ter uma ideia, Wilson, antes da vacinação nós tivemos em torno de 40 a 50 policiais militares infectados. Três deles chegaram a ser internados em hospitais. No 17º? Do 17º, sim. Um chegou aí para o Hospital Regional de Vitória da Conquista, em estado bastante delicado. E após a vacinação, nós tivemos registro apenas de um policial militar confirmado e um com suspeita. E ambos com sintomas bastante leves. Isso vem a comprovar a eficiência da vacinação, né, da nossa tropa. E a gente espera que isso seja estendido para toda a população brasileira, especificamente aqui da região de Guanambi e os municípios circunvizinhos que compõem a área de responsabilidade do 17º Batalhão. Nós seguimos com as ações preventivas, juntamente com as vigilâncias sanitárias do município. Agora em Monte Alto, mesmo nesse final de semana, vai ter o lockdown que o prefeito decretou. Nós estaremos aqui, o capitão Vilaça vai estar aqui acompanhando. Nós deslocaremos para cá uma guarnição da Seto Rural para fazer o patrulhamento durante todo o final de semana para prevenir a desobediência desse decreto municipal. Notícia exclusiva, né? Notícia exclusiva, exatamente. A partir de sexta-feira vai ter mais uma guarnição aqui, o capitão Vilaça vai estar aqui também para acompanhar essa medida que é de extrema importância para ter uma contenção do número alarmante de contaminação que está tendo aqui no município, como em toda a região. Essa informação que o senhor acaba de nos passar é muito importante porque sempre isso é cobrado, tenho certeza aí do capitão Vilaça. A zona rural de Palmas de Monte Alto é muito habitada, né? Uhum. Palmas de Monte Alto, diferente de Guanambi, por exemplo, nós temos essa distinção. São mais pessoas na zona rural. Então, imagine só, acontecem aí algumas desobediências na zona rural em relação aos decretos e a polícia fica mais centralizada, evidentemente, na sede. Sim. E esse reforço, né, que o senhor estará encaminhando vai ser extremamente importante. A gente, verificando a necessidade, não só em Palmas de Monte Alto, mas em todos os 10 municípios que são de responsabilidade do 17º Batalhão, a gente vendo essa necessidade de uma abrangência maior no policiamento, principalmente na zona rural, a gente instituiu, implantou mais uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, a SETO, para atuar exclusivamente na zona rural desses municípios.
e já temos 10 dias de plantado. O município de Palmas de Monte Alto será o segundo município a ser atendido pela essa ronda rural da Seto. Então, por conta dessa deflagração, dessa portaria que foi editada pelo município de Lockdown para a gente fazer frente à contaminação, bem como também para a questão da segurança pública, que a gente sabe que a zona rural carece de uma segurança pública mais efetiva e carece de uma atenção maior por parte da Polícia Militar. Inclusive, essa implantação, né, da unidade da Seto, nós destacamos aqui no nosso programa, assim também como no nosso site, e isso significa intensificar ainda mais o policiamento ostensivo, né, comandante? Exatamente. A gente conseguiu, juntamente com o comandante-geral da corporação, Coronel Coutinho, a liberação de uma viatura a mais para Guanambi. E com essa viatura eu já tinha esse desejo de implantar a guarnição de Seto para atender prioritariamente a zona rural ou então um combate mais eficaz ao crime organizado. E isso a gente conseguiu. Mês passado o comando-geral nos presenteou com essa viatura, atendendo ao nosso pedido e atendendo à nossa necessidade. E isso é de grande importância, viu? Porque é um pessoal mais preparado para combater os crimes mais complexos e atender a esse policiamento da zona rural. Então, hoje a gente aumentou significativamente o policiamento, não só em Guanambi, mas em toda a região da zona rural. Bom, a Polícia Militar tem sido aí, né, parceira das vigilâncias epidemiológicas aqui da nossa região, inclusive cumprindo também ao decreto estadual na questão do toque de recolher, e evidentemente prossegue aí com esse objetivo, né, de diminuir essa linha de transmissão da Covid-19 e provocar também o achatamento da curva. É para isso que serve, né, o toque de recolher. Exatamente. Agora, comandante, nós estamos assistindo, né, lamentavelmente em toda a nossa região, a desobediência, a pessoas que insistem em desrespeitar os decretos estabelecidos. E aí onde é que entra a força policial, né, a PM, que eu sempre gosto de falar aqui, não é porque eu estou na frente do senhor, o que seria de nós se não fosse, né, a briosa, como eu costumo dizer, a malha protetora da sociedade e a Polícia Militar. Então a minha pergunta é a seguinte: até saiu uma matéria, que também nós reportamos aqui, do colega Lai Amorim, né, lá do Axé Sudoeste, onde o senhor garantiu que a polícia vai estar cada vez mais intensificando a questão da fiscalização, apoiando, né, as prefeituras. Como é que a gente consegue aí enfrentar isso? O que o senhor tem conversado aí com seus policiais em relação a essa fiscalização? Eu sempre falo, Wilson Nunes, que não adianta um esforço hercúleo, tanto do poder público estadual como do poder público municipal, no sentido de destacar policiais, agentes da vigilância sanitária, se algumas pessoas, alguns irresponsáveis, têm um costume de violar medidas restritivas, né? Então, não adianta a gente fazer esse trabalho preventivo e alguns irresponsáveis que vão, através de aglomeração, de bares, de festas, praticarem uma desobediência aos decretos restritivos. Então, no início, a gente trata com muita prevenção, muito diálogo, muita informação, muita divulgação nos meios de comunicação, mas tem um momento, Wilson, que a gente vê que as pessoas não entendem a palavra de prevenção, a palavra educativa, e só atendem à questão da repressão. E para isso nós intensificamos mais ainda, começamos lá por Guanambi, onde a gente conduziu 28 pessoas para a delegacia de polícia para responderem pelo crime previsto no artigo 268 e no crime previsto no Código Penal de desobediência. E assim será feito, porque a gente é animal a gente perceber que essa conduta de alguns indivíduos coloca em risco a saúde pública da população. E os poderes públicos
se desdobrando para fazer uma contenção, para fazer o achatamento da curva, que essas medidas restritivas mais duras não são para solucionar o problema da epidemia, da pandemia, e sim para fazer um achatamento da curva para que o poder público se respire, vamos dizer assim, se equipe mais, tenha uma providência maior no sentido de evitar a lotação dos leitos clínicos e leitos de UTI. Então a gente precisa de algumas medidas mais duras para ter esse achatamento e ter uma oxigenação maior na saúde pública do município. Muito bem. Agora mesmo nós estamos recebendo aqui mensagem. Boa tarde, Wilson. Aqui no distrito de Rancho das Mães, no fim de semana, os bares, né, ficam de portas fechadas, mas cheio de gente dentro, até mesmo pessoas de outros lugares, né? Pedimos providências. Ou seja, como o senhor acabou de dizer, as pessoas tentando de todas as formas, né, driblar a lei. Comandante, nós temos também recebido aqui muitas denúncias, né, não só daqui, mas também de outras cidades, de pessoas, né, que estão positivadas para a Covid-19, ou até pessoas que estão com suspeita, né, que deveriam estar em quarentena, mas que andam na rua normalmente, né? Hoje mesmo, em Palmas de Monte Alto, as pessoas nos relataram isso. Vi também alguns grupos sobre isso em Guanambi, pessoas que vão a bancos, supermercados, sabendo também do grande conhecimento jurídico, né, que o senhor tem. Não há nada que se possa fazer para dar um basta nisso, não se pode aplicar nenhuma penalidade, porque a gente ouve muito falar, eu me recordo mesmo da época ainda do ministro Sérgio Moro, junto com o ministro Mandetta, que as pessoas seriam obrigadas a cumprir uma quarentena. E o que a gente está vendo aí, de forma até assustadora, são pessoas que não respeitam, mas nem as que estão positivadas. E tem aquela questão de que eles estariam aí descumprindo, que é o mesmo que vocês aplicam aí para essas pessoas que estão em aglomerações, né? Sim. Não dá para fazer nada em relação a isso? Que dá, né, Wilson? A gente tem uma previsão legal no Código Penal, do artigo 268, que é aquela pessoa que propaga a doença infecto-contagiosa, colocando em risco a saúde de outras pessoas. Isso tem uma previsão legal, uma previsão penal, criminal, que a pessoa positivada, que vá aglomerar, que vá para a fila do banco, que vá para as lanchonetes, para os bares, se a Polícia Militar tomar conhecimento, o difícil é a polícia saber quem é quem que naquele momento, a não ser que seja uma coisa muito ostensiva, e a Polícia Militar tem essa previsão de conduzir esses indivíduos para a delegacia. Inclusive foi uma série de questionamentos jurídicos nesse sentido, se poderia ou não poderia. No meu entender, claro que pode. Ele está positivado. Se ele chegar o governador Rui Costa também já falou. Também já falou nesse sentido. Então, o artigo 268 é bem claro. Propagar doença infecto-contagiosa, colocando em risco a saúde de outras pessoas. Se a pessoa está positivada e vai para uma fila do banco, obviamente que ele está colocando em risco a saúde de outras pessoas. O que eu acho também que tem que acontecer, porque às vezes a população ela interpreta mal no seguinte sentido. Por exemplo, a pessoa sabe que tem ali alguém que está positivado e está andando na rua, mas acha que a polícia tem a bola de cristal. Então o que deveria acontecer? A pessoa denuncie para a vigilância, né, que é quem tem todos esses dados, e a vigilância, evidentemente, se necessitar, aciona a Polícia Militar. A atribuição principal desse controle epidemiológico, né, é da vigilância sanitária. Exato. A Polícia Militar não sabe se fulano, cicrano, beltrano está com Covid, está positivado. Quem sabe disso é a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde do município. Perfeito. Sabedores disso, tanto a população como esses órgãos de saúde pública, eles acionam a Polícia Militar e a Polícia Militar vai agir, né? Mas é uma situação extremamente complicada, que até para essa abordagem é complicado. Imagine você sabendo que a pessoa está positivada, você vai fazer uma ação de prisão, de condução. Se essa pessoa resiste, você vai ter que ter uma luta corporal com ele, um uso progressivo da força para conduzir esse indivíduo para a delegacia, e o policial vai ficar vulnerável também a essa situação. Então, alto risco. Eu acho que isso cabe bastante à conscientização da população, no sentido de ter uma reprovabilidade social em relação a eles. As redes sociais estão aí.
É só as pessoas divulgarem, ó, fulano de tal tá com Covid e tá saindo na rua. Evidentemente com muita responsabilidade, com informação dessa, pode causar um estigma muito forte na pessoa. Mas se a pessoa intencionalmente vai para a rua, né, para propagar a doença infecto-contagiosa na população, eu acho que ele tem que sofrer uma reprimenda social muito forte. E ele se recolher, como determina a saúde pública, que é ficar em quarentena em sua residência. Muito bem, perfeito. São 12 horas mais 46 minutos. Mudando aqui de assunto, comandante, eu queria aqui voltar a falar, até porque nós temos que reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido pelos nossos policiais, mesmo com o aumento, né, do índice de criminalidade no nosso estado, né, como acontece em todo o Brasil. Em Guanambi, né, houve uma redução significativa no número de homicídios, né? Isso já vem constante. O senhor, eu me recordo que no início do ano, creditou, né, esses resultados obtidos ao exitoso trabalho que é desenvolvido aí pelos policiais, né, aqui do 17º Batalhão. Então, como é que está aí o andamento desses números? Permanecemos de forma positiva? Você, mais do que ninguém, sabe disso, né? Que você está antenado em todas as notícias, acaba de acontecer um fato, você já joga lá no grupo, e aí, o que foi isso? Então você, mais do que ninguém, sabe dessa redução significativa. Você acompanhou anos outrora, né? A cidade tendo toda semana um homicídio. Antes do Mascarenhas e pós-Mascarenhas, né? Graças a Deus, graças aos nossos policiais, graças à nossa estratégia, a gente conseguiu ter essa redução significativa. A gente já vai para o final de junho, pelo 6º semestre consecutivo, a gente vai receber o prêmio por desempenho policial pela redução significativa do número de homicídios. Graças ao empenho dos nossos policiais, a essa estratégia que a gente desenvolve na cidade, a gente vai de novo bater um recorde de redução significativa do número de homicídios, né, na nossa cidade. O ano passado a gente já reduziu bastante. Esse ano a gente está conseguindo reduzir a redução significativa do ano passado. Isso é fantástico, isso é muito bom. A gente está tendo um combate muito duro a essas facções criminosas. A gente não dá sossego a esses indivíduos e eles já entenderam isso, que não adianta eles tentarem travar essa guerra bélica no tráfico de droga, né, que a gente vai partir para cima. O tráfico de droga vamos dizer assim, uma realidade nacional que ninguém vai acabar apenas com o serviço de polícia, mas o que a gente não pode é deixar que esse tráfico de droga coloque a população refém. Isso a gente não permite nunca. E nunca vai permitir. E a gente vai partir duro para cima deles, né? Então a gente, graças a Deus, a gente consegue esses números exitosos aí no combate ao tráfico de droga e redução dos homicídios. E eu sou testemunha, né, que o foco do nosso comandante sempre foi o combate duro, né, a essas quadrilhas de tráfico de drogas. Foram muitas apreensões, né, muitas prisões, e aqueles que quiseram enfrentar a polícia acabaram morrendo. Sim. Né? Mas aí eu lhe faço um questionamento objetivo. O fato da impunidade, né, das leis que eu sempre considero aqui vergonhosas, que ainda temos, não atrapalha no enfrentamento da criminalidade? Qual a reflexão do senhor sobre isso? Muito, muito. A gente tem um exemplo agora em Guanambi, onde ocorreram alguns arrombamentos e o indivíduo é conhecido, o tal do Leozinho. A gente já aprendeu diversas vezes e ele não fica 3 dias preso. E o que é que vai acontecer? O reflexo disso é novamente ele voltar a arrombar, porque ele acha que o crime compensa e vai arrombar, porque hoje a nossa legislação, o entendimento, a nossa política jurídica é de que o indivíduo não pode ficar preso. Você sabe, você faz direito, as faculdades falam isso bastante. A prisão é exceção, a regra é a liberdade. Então esse entendimento jurídico penaliza significativamente a população. E a gente tem exemplos claríssimos. Se o Leozinho tivesse preso, o Marquinho Preto tivesse preso, que foi liberado agora recentemente, não existia nenhum furto na cidade. Nenhum furto na cidade existia. O Delton foi liberado com 50 homicídios nas costas. E quem é que paga isso? A população, evidentemente. Ou seja,
com os exemplos práticos que nós temos, não precisava nem a gente estar fazendo essa pergunta. Todo mundo já sabe. Não. Deixa essas interpretações, essas ilações para os teóricos. A gente que conhece na prática sabe como é. Com certeza. E aproveitando a sua presença aqui, já que nós estamos falando dessa questão de impunidade, eu quero aproveitar também, comandante, para lembrar mais uma vez. Porque, por mais que eu sei que as pessoas acompanham não só o meu programa, o meu site, e ouvem também outras rádios, nós temos hoje no país em vigor uma lei de abuso de autoridade. Sim. Quando as pessoas, né, eu sempre falo isso aqui, ficam até com raiva, né? Ah, por que não divulgou o nome de fulano? Por que não mostrou a foto de ciclano? A polícia está querendo proteger, o jornalista está querendo proteger. Tem leis que proíbem essa divulgação. Não é isso? Sim. Ou eu estou falando alguma bobagem? Não, de jeito nenhum. A última edição da Lei de Abuso de Autoridade, que alterou a Lei 3889, né, ela veio determinar tacitamente, expressamente, vamos dizer assim, a proibição de divulgação de nome e de fotografia de indivíduos presos. Então, hoje a gente está de mãos atadas. Um cara que estupra, que a gente sabe que é o estuprador, a gente não pode divulgar a foto do estuprador para que as mulheres se precavejam, né? Se precavejam aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, é uma situação, eu acho, esdrúxula, sinceramente. A gente, como agente público, toda hora a nossa imagem está sendo exposta aí. A gente que está cumprindo a lei, a gente que é cidadão de bem, a gente tem nossa foto exposta, a nossa família é exposta, e o cara que comete crime tem que ser preservado? Isso não existe em canto nenhum, né? Isso gera uma impunidade muito forte. Inclusive, como vocês estão sempre enfrentando a questão do tráfico de drogas, vocês fazem o flagrante, encontram ali, o próprio indivíduo assume, né? E as pessoas, a gente divulga a notícia, mas não sai o nome do traficante, não tem o direito mais de saber, né, quem foi aquele traficante que a polícia prendeu. É um negócio realmente... É complicado, a gente vai enxergar... Foi um retrocesso, né? Tempos nebulosos daqui para frente. Bom, vamos falar de coisa boa. O 17º Batalhão sediará, né, o curso de formação de soldado a partir do dia 28, agora de junho. E ser selecionado assim, eu acho que é uma honra para o senhor, até porque isso mostra, né, que o 17º Batalhão tem condições físicas, né, estruturais, e também seus instrutores têm muita capacidade. É assim que o senhor vê também, porque a gente sabe que não é qualquer batalhão que é convidado, né, para sediar um curso desse. Exatamente. Para você ter uma ideia da dimensão dessa valorização do 17º Batalhão, e do corpo de instrutores, a região sudoeste tem 12 municípios, 12 unidades, na verdade, 12 unidades operacionais, e somente o 17º Batalhão é que vai sediar a recepção e o curso de formação de soldado, apenas o 17º Batalhão. Temos o 19º Batalhão de Jequié, que não vai ser sede de curso de formação, temos a CAESG, que não será sede do curso de formação, e o 17º Batalhão foi contemplado honrosamente com essa distinção por parte do Comando Geral, reconhecendo os valores dos nossos instrutores e a estrutura física do batalhão em sediar esse curso de formação. Comandante, como é que está aí a parceria, né, entre o 17º Batalhão e também as prefeituras aqui da região? Vocês mantêm aí uma boa harmonia? Porque a gente sabe que há a necessidade de ter esse trabalho, né, em parceria. Claro. Né? Porque a gente sabe que a Polícia Militar ela é ligada ao governo do Estado, né, mas precisa ter também o apoio das prefeituras. Como é que está esse relacionamento? Graças a Deus, Wilson, principalmente nesse momento em que a prefeitura precisa muito do apoio da Polícia Militar, nesse controle da pandemia, a parceria entre os 10 municípios e a Polícia Militar é muito boa, né, no sentido de elevar a prestação de serviços à população da região. Então, a gente sempre tem uma relação institucional de forma independente de partido político. Nós estamos aqui para fazer parceria com o poder público. E nós, como poder público, temos que ter essa parceria. Então, por exemplo, aqui em Palma de Monte Alto,
a parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal é fantástica. É uma parceria independente, não tem contrapartida, né? Contrapartida, principalmente as contrapartidas que não vão de acordo com a lei. Então a gente fica muito satisfeito com essa região toda aqui. Até hoje não recebi nenhuma proposta de contrapartida de qualquer prefeitura no sentido de transigir com a lei por conta dessa colaboração que a prefeitura às vezes fornece para a Polícia Militar. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para finalizar aqui com o comandante. Deixa eu também ouvir aqui o nosso querido capitão Vilaça, né, que é nosso parceiro, e sempre que a gente procura também, o capitão tem sido muito gentil. Capitão Vilaça, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos ouvintes do programa Giro de Notícia. Bom, como é que está aí, comandante Vilaça, na sua visão, né, essa questão aí que o comandante falou, da pandemia aqui em Palmas de Monte Alto? Queria até pedir também para o senhor reforçar, né, o que já disse aqui o nosso comandante, porque não adianta só a vigilância, né, sanitária fazer a sua parte, a polícia militar, mas se não tiver aí a contrapartida da população, né? Então, como é que está aí essa questão da população com a polícia militar nessa parceria do combate ao coronavírus? Wilson, desde o início a Polícia Militar se dispôs a colaborar, a participar junto com a Vigilância Sanitária, e temos feito um excelente trabalho, né, em parceria, né? O pessoal da Guarda aqui, a Guarda Municipal, a equipe da Vigilância, tanto aqui na sede quanto nos distritos, no Rancho das Mães, no Espraiado, sempre que precisou nós estivemos presentes. E também agora, esse final de semana, como o coronel já falou, né, vai ter o lockdown. Eu estarei aqui na sexta-feira com a equipe de reforço, né, com a viatura de reforço, e vamos atuar para que seja cumprido esse decreto, e também pedimos também a colaboração da população, né, porque não adianta se só evitar as festinhas, né? As festinhas, né, recebem muita reclamação de aglomerações, às vezes as pessoas não fazem na cidade, mas fazem no sítio, né? O pessoal ultimamente tem feito eventos em sítios, e isso só atrapalha, né, o combate, e acaba ajudando na disseminação da doença, infelizmente. A Polícia Militar está encontrando, assim, além disso, outras dificuldades que o senhor poderia falar, ou está tudo ok em relação a isso? Aproveita que o homem está aqui. A dificuldade é a questão do efetivo sempre pequeno, né? O município de Monte Alto tem uma área geográfica de Monte Alto muito grande. Você vê a distância que está o Espraiado, que está Barra do Riacho, Pinga Fogo. Então, os distritos são distantes. A cidade tem uma demanda grande também, né? E assim, além da questão da pandemia, tem os crimes que continuam ocorrendo em Maria da Penha. Nós temos muitos casos em Maria da Penha na cidade, né? Questão de som também, perturbação sonora. E aí nós encontramos essas dificuldades, mas nós estamos aí para tentar trazer essa sensação de segurança para a população. O senhor falou aí algo muito importante que a gente não pode finalizar essa entrevista antes de pedir mais uma vez. Inclusive, recentemente, nós divulgamos uma matéria que teve até a marca, né, da caneta da juíza, que foi a apreensão de som, né? Apreensão de som através de mandado. A Polícia Militar e a Polícia Civil cumpriram esse mandado. E a gente tem muito problema, né, sobre essa questão de som aqui no município de Palmas de Monte Alto. Então, nós falamos aqui, inclusive reportamos uma manifestação, porque nós o procuramos, e o senhor falou que a Polícia Militar, né, estará intensificando essa fiscalização e pediu a compreensão das pessoas. Porque aqui, comandante Mascarenhas, nós temos uma tradicional cultura, muito bem. As pessoas acham assim, eu só não posso ligar o meu som alto às 10 horas da noite, mas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e eu aprendi isso, né, com um amigo seu, que é o nosso querido Edmárcio, da CAESC. Ele me dizia sempre que a lei não diz isso. Por exemplo, a pessoa não pode 4 horas da tarde, agora, por exemplo, e ligar o som perturbando todo mundo. É a lei de contravenção penal. Exatamente. Né? Perturbação do sossego. Perturbação do sossego. Alheios, exatamente. Né? Então eu queria que o senhor chamasse a atenção em relação a isso. Depois eu queria ouvir também o comandante Mascarenhas, que sempre fala de uma forma assim para a gente aprender também, né? Até para a gente fazer essa reflexão. E eu costumo sempre dizer aqui... Professor de Direito. Eu sempre costumo dizer aqui, o que você não quer para si, não faça para o outro. Exatamente. Isso aí é tão fácil.
Então eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre isso. Pois é, nós enfrentamos esse problema de questão de perturbação do sossego alheio aqui em Monte Alto. E de uma forma intensa, né? Intensa, na zona rural também, né? O pessoal reclama muito do Rancho das Mães, é um dos municípios que o pessoal mais reclama. E as pessoas, como você falou, o pessoal tem essa cultura de achar que até depois das 10 que não posso. E mesmo assim tem pessoas que até depois das 10 que continuam perturbando, 2 horas da manhã, então... E nós agimos, então teve esse caso aí da apreensão do som, né? Que nós procuramos... o pessoal nos procurou e nós orientamos a prestar queixa na delegacia, que também tem que... A pessoa também, quem está incomodado, a questão... Tem que também ter iniciativa de pelo menos ir na delegacia e representar contra essa perturbação. Porque muitas vezes nós vamos no local, o pessoal já desligou, às vezes é tarde da noite, como você chega não consegue encontrar localizar, as pessoas às vezes não querem se identificar, dizer onde exatamente está acontecendo. Mas então, vamos agir, teve esse caso aí que até você noticiou, mas não vamos parar por aí, vamos continuar intensificando essa questão de perturbação sonora. Capitão, muito obrigado pela sua participação aqui também e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição, viu? Obrigado. Bom, comandante, queria também ouvir uma reflexão do senhor sobre essa questão do som, mas olha só, já está chegando aqui, ó. Boa tarde, Wilson. Isso mesmo, na região de Barriguda, próximo aqui da minha casa, tem umas pessoas que de sexta para sábado amanhece o dia com som ligado, é uma baderna. Só ratificando aí o que disse o nosso capitão Vilaça. Pois é, Wilson, como você falou, culturalmente nós crescemos, né, ouvindo a lei do silêncio, né? Isso. A lei do silêncio, tem que respeitar a lei do silêncio, achando que a lei do silêncio estabelecia como horário a partir das 22 horas, mas na verdade não é isso. A lei de contravenção penal, ela define como contravenção penal a perturbação do sossego e do trabalho alheios. Ou seja, se você está trabalhando aqui e para um carro de som aqui na frente e abre o fundo do carro e bota aquele som alto, ele está cometendo uma contravenção penal de estar atrapalhando, perturbando o seu trabalho. Assim como uma pessoa, após o almoço, quer tirar um sono às 2 horas da tarde, de um domingo, de um sábado, e para um som de carro, ele está atrapalhando o sossego alheio. Né? A pessoa tem direito a ter o sossego dele, independente de horário. Pode ser 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde ou 3 horas da manhã. Né? Independente do horário. A questão da legislação, ela protege o sossego das pessoas, independente de horário, e bem como o trabalho também. Isso a população, principalmente da zona rural, onde a fiscalização não é tão intensa, acaba exagerando, e na cidade também, e a gente tem que realmente, às vezes, aprender o som para que aquelas pessoas... E a gente fez isso de forma muito forte na eleição. Nós aprendemos muito equipamento de som, nós aprendemos trio elétrico, nós aprendemos tudo com base na lei de contravenção penal. Perfeito. E o senhor quer ver um agravante? Pessoas que querem fazer com que a gente ouçam as músicas feias que eles... Pois e cada gosto musical, pelo amor de Deus, viu? Aí coloca um fone. Comandante, eu quero aqui agradecer imensamente pela sua participação. A entrevista foi tão boa aqui que passou rápido. A gente vai liberar o senhor aí, porque a gente sabe que o senhor tem outros compromissos. Já fica aqui também, né, um abraço da dona Detinha, né, que está lá nos acompanhando. Mandou aqui um abraço para o senhor, para o capitão Vilaça, né, e disse que numa outra oportunidade aí com mais tempo, né, tá lhe convidando aí para um almoço lá. Nós devemos nossas desculpas à dona Detinha, mas nunca é nada ruim, né? A gente deixa o carneiro lá no tempero por mais uma semana, que vai incorporar mais ainda o tempero de dona Detinha, que já é maravilhoso, viu, dona Detinha? Nossas desculpas, mas infelizmente teve esse contratempo aí que a gente não pôde aproveitar esse grande almoço. Mas eu quero aqui renovar mais uma vez a nossa consideração, nossa estima aí pelo trabalho que o senhor faz, também pela sua amizade, né? O senhor já é aqui um amigo. E dizer que a Polícia Militar, os nossos respeitos, né? Mais uma vez pelo trabalho que realiza. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, só para reforçar o que o nosso comandante acabou de dizer, o assessor aqui do governador Rui Costa acabou de nos mandar a informação que o governador Rui Costa está alertando aí para risco
de nova onda da Covid-19 após os festejos juninos. Pois é. E aí ele pediu a colaboração da população para não promover aglomerações. Então, para reforçar o que a gente está dizendo aqui, já já eu vou colocar o áudio do governador e está pedindo aqui o empenho, né, da imprensa, das autoridades para ajudar também aí nesse combate para a gente não entrar numa nova onda de Covid, o que seria uma catástrofe. Né? Porque, veja, ontem em Guanambi, 4 mortes. Pois é. Né? Que a gente via uma a cada 15 dias, Exato. um mês, né? E o pior, os leitos, né? Já 100%, superlotados. 100%. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, Wilson, eu agradeço o convite. Tenho certeza que sempre que você convidar a Polícia Militar, ela vai estar aqui presente, falando para seus ouvintes. Você é um parceiro, um grande parceiro da Polícia Militar, um jornalista que colabora com o serviço da Polícia Militar, que colabora com a sensação de segurança pública, porque a imprensa tem uma função social muito forte na prevenção criminal, é de não trazer terror nem pânico para a população, mas noticiar os fatos como eles se dão de forma equilibrada, isenta e sem paixão. E você é um dos grandes comunicadores que faz isso com muita maestria e é nosso amigo. E para a semana estarei aqui de novo agora na casa de Dona Detinha para experimentar o grande almoço dela. Muito bem, tá aí, minha gente, o comandante Mascarenhas falando aqui com os ouvintes.